Boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o que Deus tem para nos entregar essa noite. Vamos crer que o nosso Senhor vai estar falando comigo, com você, né? Peço para que você esteja em oração junto comigo. Peço para que você esteja aí pedindo para que o Senhor possa me usar para falar com todos aqueles que vão entrar nessa live, que estarão acompanhando aquilo que Deus tem para nos entregar nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha nos entregar aquilo que nós precisamos nesta noite, Senhor Deus. Nós sabemos o quanto nós somos fracos sem a sua presença. Nós sabemos o quanto nós somos fracos, Senhor Deus, se nós não dependemos do Senhor, se nós não entendemos, meu Pai, o quanto, Senhor Deus, é importante o Senhor na nossa vida. Por isso que o Senhor venha trazer, meu Pai, entendimento, trazer as palavras corretas através de mim, Pai, nesta live, através da minha pessoa, que eu possa, em nome do Senhor Jesus, ser usado pelo Senhor nessa noite e que as pessoas possam, meu Pai, receber com o coração aberto, com a mente aberta, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nos diminuir neste tempo, para que o Senhor se engrandeça, meu Pai, no meio de nós, neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ver o que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Eu acredito que o tempo todo Deus é bom, né? E Deus é bom o tempo todo, né? Essa é uma frase que nós temos muita convicção dela, só que a gente acaba esquecendo, né? Achando que nós que somos o ponto focal, que as necessidades são nossas. Então, eu acho que partindo dessa linha de pensamento, acho que a gente pode iniciar essa live de hoje. Então, essa live de hoje, eu quero falar a respeito de nós mesmos. Como que a gente lida com o nosso eu, como que a gente lida com as coisas, com as nossas necessidades, como que a gente lida com as responsabilidades que Deus confiou a mim e confiou a você, né? Porque muitas vezes a gente quer satisfazer apenas a nós e a gente acaba deixando de fazer as coisas que agradam a Deus, né? Eu gostaria que vocês abrissem, vamos abrir a Bíblia num versículo bem chave, que é de Lucas 9, 23. Nós vamos partir desse versículo, só que nós vamos... Lucas 9, 23. Nós vamos caminhar por alguns outros versículos aí que vão nos deixar a entender que nós valorizamos muito o nosso eu e acabamos de valorizar o eu daquele que nos deu a vida, daquele que tem o que é melhor para nós. Tá? Então vamos lá. Lucas 9, versículo 23. Ele fala assim: dizia a todos, se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala para que nós possamos ir após ele. Eu quero ir após de Cristo. Você quer ir após a quem? Porque quando ele fala assim, se alguém quer vir após mim, né, se negue dia a dia. Todos os dias nós devemos nos negar, né? Quantas vezes a gente deixa de nos negar para satisfazer aquilo que a gente que nos dá prazer e a gente acaba não seguindo Jesus, o que Jesus faria. Aqui é um versículo muito sutil, pequeno, mas que nos mostra o quão é importante para nós seguirmos o Senhor, nós temos que negar as nossas vontades.
Não que essas vontades sejam muitas vezes impróprias ou inadequadas, não. Muitas vezes elas são até vontades que são pertinentes à nossa vida, vão fazer com que pessoas olhem e falem assim, poxa vida, olha como ele está fazendo tudo certinho. Mas muitas vezes o certinho para Deus não é o que a gente pensa. Então, para isso nós temos que nos diminuir. Para isso nós temos que reconhecer o Senhor como sendo o único na nossa vida, como sendo prioridade. Porque se ele fala, você que quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Nós precisamos negar muitos pensamentos nossos. Às vezes a gente quer falar determinadas coisas, a gente precisa negar. Para quê? Para que a gente possa seguir o caminho de Cristo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Por mais que isso pareça ser difícil, é algo maravilhoso de se fazer. Porque quantas vezes nós nos entregamos, né, às emoções, às coisas de uma maneira muito instantânea. Né? Poxa, eu tô com vontade disso, eu vou fazer isso. Né, não sei que dia que eu vou morrer. Não sei o que, cada um dá a sua desculpa para estar satisfazendo o seu ego. E ele fala que não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos negar a nós mesmos para nós irmos no caminho que Cristo já percorreu. Eu quero ir neste caminho, porque este caminho é o que nos leva até o Pai. Qual o caminho que você quer seguir? Qual o lugar que você quer ir? Um lugar que te traga prazeres carnais todos os dias? Lugares que te satisfaçam a sua vida enquanto você está nessa terra? Ou um lugar que, mesmo você passando por dificuldades aqui, ela te levará em lugares maravilhosos? Hoje eu penso muito mais numa vida após a morte do que essa vida aqui na terra. Aqui na terra eu já tenho certeza que nós vivemos uma vida de sofrimento, numa vida onde se alguém beliscar você dói. Uma vida onde se você não tiver dinheiro você não vale nada. Uma vida onde se você não conseguir um cartão de um bom convênio, você vai ser tratado como eles querem, não como você gostaria de ser tratado. Então, considerando vários fatores, eu só posso ter 2 ou 3 filhos porque eu não posso ter condição para colocar meus filhos em escolas particulares ou dar esse tipo de educação para eles. Eu quero resumir para você, com isso que eu estou falando, que nós, nessa terra, nós somos completamente limitados, completamente dependentes das circunstâncias que existem nesse mundo. Só que com o mundo de Deus, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar, né? Igual eu falo, já falei acho que nas últimas 3 lives sobre 1 Coríntios 15, 19, né? Que lá em outro mundo, nos céus, que Deus nos dará o que é melhor. Não é nessa terra. Então nós precisamos recusar o nosso eu para que o Senhor possa se engrandecer na nossa vida. Abram aí em Provérbios 14, irmãos. Provérbios 14, ele fala que nós devemos... Há caminhos para o homem, né? Há alguns caminhos para o homem e há outros caminhos que muitas vezes a gente pensa que está andando no lugar certo. Estamos tratando as pessoas como deveriam. E Deus não... Ele fala que nós não sabemos de nada, né? Porque muitas vezes a gente acha que sabe, né? Então vamos lá. Provérbios 14, versículo 12. Ele fala: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É aquilo que eu falei no início. Muitas vezes a gente está fazendo coisas pensando que estão certos. Quando você vai ver, dá um caminho de morte. E essa morte, ela não especifica que é uma morte carnal, uma morte humana. É um caminho de morte para várias coisas. Muitas vezes a gente está pensando que está fazendo aquilo que é certo, e muito pelo contrário, nós estamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer. Então nós precisamos entregar esse caminho ao Senhor,
para que a gente possa trilhar em um caminho que o Senhor tem preparado para nós. Se nós entrarmos em um caminho nosso, se nós entrarmos em um caminho da nossa sabedoria humana, da nossa inteligência, é um caminho humano, é um caminho com começo, meio e fim. Né? E agora, e os caminhos do Senhor? Os caminhos do Senhor, ele tem um começo, ele tem um meio, mas ele não tem um fim. Porque se foi ele que nos colocou por esse caminho, nós iremos chegar para a eternidade. E a eternidade não é quando a gente morre. A eternidade não é quando nós nascemos. A eternidade, ela está vagando. Se nós fôssemos discutir isso biblicamente, o conceito de eternidade, nós estamos dentro dele. Então as coisas, elas são eternas divinamente, porque elas já existem. Mas humanamente, elas são eternas enquanto duram. Só que para Deus não. Mesmo quando deixa de existir, para Deus sempre continuará existindo. Então nós precisamos reconhecer os caminhos do Senhor como um caminho eterno, como um caminho que nos levará para um lugar totalmente desconhecidos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou em coração algum que Deus tem preparado para a vida daqueles que o amam. Amém? Abram a Bíblia de vocês em 1 João 2, versículo 15. 1 João 2,15. Ele diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos até aqui. Versículo 15. Se nós amarmos o mundo, as coisas de Deus não estão em nós. Por quê? Vou te falar uma coisa. Saiba que Deus não é deste mundo. Parece uma coisa tão simples, mas ela é uma coisa tão complexa para se entender. Vou ler novamente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas de Deus não estão nesse mundo. Quando nós amamos, além do que deveríamos amar, a palavra de Deus diz amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós passamos a amar as coisas do mundo acima das coisas de Deus, Deus não tem condição de estar em nós. Ah, mas como assim, missionário? Como assim, Ricardo? Como assim, irmão? Eu amo a minha família. Deus não diz que você não deve amar a sua família. Só que o primeiro mandamento do Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós amamos o mundo, alguma coisa que está no mundo, nós deixamos de amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus, primeiramente, Deus, ele conhece o meu coração e ele conhece o seu coração. Ele conhece todos os nossos corações. Então ele sabe o quanto nós amamos as coisas que estão no mundo mais do que as coisas que estão em Deus. Isso é um exercício que na prática nos coloca cada dia mais próximos do Senhor. Não que após essa live, após essa palavra, nós sairemos amando tudo mais, amando a Deus mais do que tudo. Não. Nós viveremos nessa terra amando os nossos filhos, amando a nossa esposa, amando os nossos pais. Só que quando nós entendemos quanto grande é esse amor de Deus na nossa vida, tudo isso torna-se inferior. E quando nós amarmos o outro, nós iremos amar o outro por quê? Ou iremos amar as coisas materiais por quê? Porque o amor que entrou primeiro dentro de nós estará nesse amor. Ele fará uma diferença completamente diferente.
No versículo 16 ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O que ele quer dizer concupiscência da carne e dos olhos? É aquilo que atrai cada um de nós. O que me atrai é diferente daquilo que te atrai. Mas saiba que tanto o que me atrai os meus olhos e a minha carne é tanto ruim quanto aquilo que atrai os seus olhos e a sua carne. Porque o que deve nos atrair é aquilo que o Espírito Santo de Deus pede. O que deve nos atrair é aquilo que a palavra do Senhor nos entrega. É isso que deve nos atrair. Amar aos nossos é fácil. Mas a palavra do Senhor diz: amar também aos seus inimigos. Como assim? Eu não vou conseguir. Concordo com você plenamente. Mas se o Senhor entrar na sua vida, você vai conseguir. Eu vou citar aqui agora uma história de um amigo, de um sócio meu agora, que eu estou numa sociedade com ele, que me alimentou muito a minha fé esses dias. Ele falou que aconteceu uma fatalidade com ele. Uma pessoa o agrediu uma certa vez e essa pessoa estava muito furiosa, né? Estava muito, sei lá, atormentada. Não sei nem como classificar uma pessoa que chega a um ponto de agredir uma pessoa da maneira como ele me disse. Mas após passar o ocorrido, ele foi conversar com essa pessoa. Essa pessoa depois veio encontrá-lo e tal. Só que a pessoa chegou num estado de vergonha, de uma maneira completamente oposta da maneira que ele estava naquele dia, pedindo perdão, pelo amor de Deus, eu não queria fazer aquilo, pelo amor de Deus, eu estou me sentindo envergonhado. E sabe qual foi a resposta dele para essa pessoa que o agrediu? Não tem problema, você ainda vai congregar comigo, nós estaremos comunhando juntos. Nós estaremos ouvindo a palavra de Deus juntos, não se preocupe. Qual é a lição que nós temos diante de um exemplo desse? Se fosse pela vontade da carne, ele teria rebatido da mesma forma. Ele talvez teria entrado em confronto, ao menos para se defender. Mas como ele estava em estado de espiritual, de espírito, o Senhor não permitiu que nada o acontecesse. E detalhe, ele não sentiu dores. E eu tenho certeza que ele está assistindo essa live agora e ele sabe do que eu estou falando. A pessoa acertou e ele ficou todo cheio de hematomas, mas não sentiu dores. Então isso é algo que só Deus pode explicar. Mas como que isso aconteceu? Ele negou-se a si mesmo. Ele se negou em satisfazer aquilo que talvez eu não conseguiria, você não conseguiria. Mas ele conseguiu e ele agradou a Deus. Melhor do que eu, melhor do que você talvez. Então nós precisamos encontrar esse nível de relacionamento com Deus. Um nível que não nos faz covarde, que não nos faz inferior, que não nos faz mais fracos, que não nos faz vítimas, e sim que nos faz um verdadeiro filho de Deus, e sim que nos faz uma pessoa que vive a palavra de Deus com muita convicção, com muita certeza, com muita verdade. Nós não podemos viver de qualquer forma. Vamos pagar com a mesma moeda. Hoje você bate, amanhã você apanha. Não é assim? Esses são os ditados do mundo? Qual tem sido o ditado que você tem seguido? Como tem sido os caminhos que você tem trilhado? Porque se ele fala que nós precisamos nos negar a si mesmo para a gente poder seguir nesse caminho. E eu falei, Senhor, quando esse meu amigo falou isso para mim, eu falei, Senhor, como é bom ir após o Senhor. Como é bom fazer aquilo que o Senhor faria. Como é maravilhoso a gente poder
amar o nosso próximo, independente do que ele tenha feito. Não é fácil falar isso, né? Principalmente ouvir isso aqueles que não são cristãos. Mas saiba de uma coisa: se você não é cristão, não tem problema. Sabe por quê? Porque todo o tempo de ignorância é perdoado. E o Senhor te dará forças para que isso aconteça. O Senhor fará com que você se torne, tenha mais forças para lidar com o mal. A palavra de Deus diz: resistir ao mal e ele fugirá de vós. A palavra de Deus não diz esbufetai o mal que ele fugirá de vós. Chutai ao mal que ele fugirá de vós. Quebre o mal que ele fugirá de vós. Não. Ele está falando apenas resista. Resista. Não quer dizer entrar na briga. Resistir não necessariamente é pagar com a mesma moeda. Resistir é você não entrar no jogo que ele quer que você entre. Não deixe que a incredulidade venha alimentar o seu coração. Não permita que o mal entre na sua vida. Não permita com que outras pessoas venham dizer que você deveria fazer aquilo ou aquilo. Se você fez aquilo que agrada a Deus, fique tranquilo. Porque o que agrada a Deus é o melhor caminho. Por mais que o seu melhor amigo fala, poxa, eu não aguentava. Que bom que você aguentou. Essa pessoa que me falou isso hoje, essa semana, que me ouviu isso, gente, eu tô com tanto orgulho de tê-lo como meu amigo, como meu irmão, que eu falei para ele, cara, eu tô muito feliz de estar andando com ele, caminhando próximo dele. Por quê? Porque ele andou contra o mundo, ele está andando contra aquilo que as coisas da terra que pedem para que façam. Se a gente olhar para nós mesmos, a nossa vontade é desganar. Se a gente olhar para as coisas da terra, a nossa vontade é de conseguir todas. Se a gente olhar, gente, é tanto orgulho, vaidade, egoísmo, ciúmes. Quem tem ciúmes está pensando em si mesmo. Quem não tem confiança em si mesmo, dificilmente vai conseguir entender isso. E essa confiança só vem através do Senhor. Nós não podemos nos sentir bem, seguros com o que a gente faz, se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não estivermos andando no caminho que Ele pede para que a gente ande. A gente não precisa estar rodeado de pessoas para parecer que a gente é feliz, não. Às vezes eu quero ficar sozinho no meu quarto. Às vezes eu quero ficar sozinho em determinados lugares, porque eu sei que eu não estou sozinho. Essa solidão é uma solidão que preenche, porque o Senhor, Ele estará sempre conosco. Então, quando o Senhor, nós temos Deus com a gente, nosso coração, é uma coisa que a solidão não existe. A solidão, como é que fala? A carência não existe. Porque por mais que a gente esteja com poucas pessoas, o Senhor está nos suprindo. Então eu não preciso das coisas desse mundo. Eu preciso daquilo que é eterno. Eu preciso viver com Ele de uma maneira muito especial. Quando eu estou sozinho no meu quarto, é uma oportunidade que eu tenho de falar com o Senhor de uma maneira sem que ninguém ouça. Olha, a gente se diminuir para que o Senhor se engrandeça em nós. Quantas vezes nós estamos ao redor de muita gente e o Senhor olha para nós e não consegue se engrandecer na nossa vida? Porque a gente está contando vantagem, a gente está falando da vida alheia, a gente está fazendo sei lá o quê, quantas coisas, pensando em consumismo, em materialismo, falando em coisas como se Deus não estivesse olhando para nós. Então nós temos que nos diminuir para que o Senhor se engrandeça em nós. Nós precisamos. No versículo 17 ele fala, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, este permanece eternamente.
Então, irmãos, tudo que está nesse mundo irá passar. O seu trabalho vai passar. A sua família vai passar. Os seus estudos vão passar. Aquela picanha que você gosta vai passar. Aquela casa na praia, o sítio vai passar. Mas o que não passa? A vontade de Deus sobre as nossas vidas. Só que quando que a vontade de Deus é cumprida nas nossas vidas? Quando nós priorizamos Ele na nossa história. Quando é o Senhor que governa a nossa vida. Quando é o Senhor que tem o governo completo da nossa história. É Ele que passa a governar. É Ele que passa a ser a nossa bússola. Segue para o sul, segue para sul, né? Segue para o norte, para o leste ou para o oeste. É Ele que nos comanda. Ah, mas eu vou fazer isso assim, assim, assim. Minha filha estava pedindo para que eu levasse ela para fazer a sobrancelha desde a semana passada. Eu falei para ela, filha, eu não estou com tempo, mas Deus estava vendo o quanto eu queria levá-la. Eu não levei, não foi porque eu não quis. Eu não levei porque eu não tive tempo. Mas Deus hoje me deu o tempo para que eu pudesse levá-la. Porque qual pai que não quer atender um pedido de um filho? Qual a mãe que não quer atender um pedido de um filho? Todos, né? Ou pelo menos a grande maioria. Só que muitas vezes a gente não tem essa condição. Só que por que nós devemos ficar em paz numa hora dessas? Porque quem governa a nossa vida, quem dá esse momento, quem dá esse tempo, é o nosso Senhor. Então não sou eu mais quem vivo, e sim Cristo que vive em mim. Quem é que vive na sua história? Se é Cristo que vive em você, é Ele que vai passar a governar a sua história. É Ele que vai tomar as decisões. São as pessoas que vão te ligar, vão ser direcionadas por Ele. A palavra de Deus não diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 de outro lado, mas você não será atingido, nós não somos atingidos. Por que que isso acontece? Acontece com aqueles que estão debaixo da vontade do nosso Senhor. Amém? Nós precisamos. Por quê? Porque as coisas do Senhor são muito maiores do que as nossas. Os pensamentos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos caminhos. Nós precisamos entender. Nós não apenas entender, mas vivermos isso. Vamos abrir em Isaías 55. Isaías 55. Ele diz: eu vou ler o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Peraí, se os meus pensamentos não são os mesmos do Senhor, eu preciso desejar que os pensamentos do Senhor estejam nos meus pensamentos. Se os meus caminhos não são os mesmos caminhos do Senhor, eu preciso desejar que os meus caminhos estejam juntos com os caminhos do Senhor. E como que isso pode acontecer? Quando eu passar a ouvir, quando eu passar a viver, quando eu passar a obedecer, quando eu passar a me entregar mais, quando eu passar a me diminuir mais para que o Senhor se engrandeça. Diante de uma pandemia dessa, de uma crise tão grande, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Diante de situações tão complicadas, Deus tem feito maravilhas na vida de muitos. Enquanto aqueles que não conhecem a palavra de Deus estão dependendo para onde o vento vão levar eles.
Estão dependendo da onde que o Dória vai falar. Estão dependendo do que o presidente vai promulgar, do que o presidente vai soltar a semana que vem. Mas aqueles que dependem do Senhor não vivem no caminho de si próprio, não têm os pensamentos de si próprio, pensam assim como pensa o Senhor e andam de acordo com o caminho do Senhor. Qual o caminho que você tem trilhado? Quais os seus pensamentos? Vamos chegar, vamos parar, vamos viver o que verdadeiramente Deus quer que a gente viva. Vamos viver o que Deus verdadeiramente quer que a gente faça. A minha esposa acabou de entrar aí, ó. Beijo, amor. Te amo. Por que eu tô falando isso? Ela saiu do serviço agora há pouco. Né? Seria coerente, né, que eu fosse buscar. Ela tá sem carro. Né? Mas ela entende que eu estou aqui e eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Então eu não tenho que satisfazer a minha vontade e a dela. Primeiro é aquilo que eu tenho compromisso com Deus. Em um caso extremo, é claro que o Senhor entende. Mas nós, como cristãos, nós temos que priorizar aquilo que Deus quer que a gente priorize. Eu tenho um encontro marcado com você todas as sextas-feiras, 8 horas da noite. Não eu, mas Deus tem esse encontro marcado. Então, se responsabilize também por ele. Compartilhe com os seus irmãos, compartilhe com a sua família, com os seus filhos. Não se envergonhe disso. Saiba que o Senhor irá te honrar, porque os seus caminhos passarão a ser deles. As suas lutas passarão a ser dele. As suas batalhas serão dele. As batalhas não serão mais suas. As batalhas não são mais nossas. Quem entra no ringue para lutar contra o mal, contra a miséria, contra as dores, contra a doença, quem entra no nosso ringue para lutar não somos nós, é o Senhor Jesus. Nós apenas entregamos o nosso coração, a nossa obediência, a nossa fé, a nossa oração, o nosso jejum. Nós entregamos um sacrifício que aliás, um sacrifício que é mínimo perante ao maior sacrifício que ele entregou por nós na cruz. Ele já venceu. Por que a gente não vence muitas vezes? Por que talvez você não tenha vencido suas batalhas? Porque você não tem feito aquilo que o Senhor tem pedido. Você tem ido até a página 2. A partir da 3 você já não tem feito mais aquilo que o Senhor quer que você faça. Então nós precisamos satisfazer as vontades do Senhor, assim como Ele satisfez as nossas vontades na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Porque nós não podemos ser os condutores da nossa vida. O Senhor sim deve nos conduzir. Ele sim deve nos levar para um caminho correto. Né? Porque as coisas de Deus são o quê? Boas, perfeitas, agradáveis e não causam dores. Não é isso? Se as coisas de Deus são boas, por que a gente tenta ir por um caminho mais curto? Por que a gente tenta seguir um caminho um pouco mais leve, menos dolorido? Eu tenho trabalhado, de verdade, das 8 à meia-noite. Com todas as minhas forças. Ligando para pessoas quando eu chego em casa, fazendo contatos, uma coisa ou outra. Eu poderia estar reclamando por isso. Só que uma decisão que nós devemos tomar é a decisão da gratidão, que cabe a nós, não cabe a anjos nem demônios, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Diante de um período desse, o que você tem alimentado? O pessimismo? A miséria? O medo? O desemprego? A falta? O desespero? Ou você tem alimentado a sua fé,
tem alimentado a sua família, o amor que você tem? O que você tem alimentado? Eu vou te falar uma coisa, se nós não nos diminuirmos para que o Senhor se engrandeça na nossa vida, nós não conseguiremos alimentar aquilo que Deus quer que a gente alimente. Então a crise não está aí fora. A crise não é econômica. A crise é uma questão interna de cada um. Muitos estão passando crises agora emocionais, financeiras, sei lá, crises da saúde, crises inúmeras. E a grande maioria não é em decorrência do que está acontecendo. A grande maioria é de quem elas são, de quem essas pessoas têm se tornado e o que elas estão valorizando. O que você tem valorizado? Passe a valorizar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Os nossos caminhos não podem ser os mesmos caminhos. Os caminhos do Senhor não podem ser os nossos mesmos caminhos, né? Abram a Bíblia de vocês em Jeremias 10. Jeremias 10, 23, ele fala assim, ó. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Olha que isso aqui tremendo. Não cabe ao homem, castiga, meu Senhor, mas em justa medida. Não, perdão. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Ele está dizendo aqui, ó, não cabe a você dirigir o seu caminho, porque se caber a você, você vai para o caminho errado. Se caber a sua inteligência, você vai fazer aquilo que é errado. Mas se for o Senhor que dirigir os seus passos, você pode ter certeza que você vai para o caminho certo. Só que enquanto nós não reconhecermos isso, nós não conseguiremos trilhar o caminho do Senhor. Amém? Aí onde você está agora, eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, se colocar presente na sua vida e no foco da sua história. O Senhor tem que ser o centro. Nós precisamos viver uma vida cristocêntrica. Na verdade, as pessoas estão vivendo uma vida egocêntrica. Nós precisamos, Cristo tem que ser o centro da nossa vida, o centro da nossa vontade, o centro do nosso querer. Na verdade, nada é nosso, né? Eu tenho mudado até minhas orações ultimamente, porque eu falo, Senhor, abençoe a minha família, Senhor, abençoe o meu emprego, me traga clientes, Senhor, abençoe o meu chefe, Senhor, abençoe os meus irmãos, os meus discípulos, Senhor. Esses dias eu tenho falado, Senhor, abençoe os discípulos que o Senhor me deu, que são seus. Senhor, abençoe o trabalho que o Senhor me deu, porque ele é seu. Senhor, abençoe a família que o Senhor me deu, porque ela é sua. Nós temos que entender que os caminhos não são nossos, é tudo do Senhor. Os filhos não são meus. Eu falo, Senhor, abençoe os filhos que o Senhor me deu, pois eles são seus. Olha que coisa tremenda. Se tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor, é Ele que cuida. Mas a gente fala, abençoa meu carro, protege a minha casa, meu trabalho, minha vida financeira, protege meu. A gente se ama demais. A gente quer tudo para nós. Chega de egoísmo. Vamos viver um novo tempo. Um tempo de compartilhar. Um tempo de compartilhar com o Senhor tudo aquilo que Ele nos entregou. Deixa eu orar com você. Eu tenho certeza que hoje Deus está tocando no seu coração. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho fé que a sua vida será mudada.
Eu tenho fé que você olhará para tudo que você tem, tudo que você é, de maneira a entregar tudo para o Senhor, para que Ele possa ser na sua vida. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos onde você estiver. Cuide Entra em oração junto comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, Senhor. Eu quero te agradecer por mais essa live que o Senhor permitiu que nós ouvíssemos, Senhor Deus. Por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos entregou, Pai. Por mais esse presente, Senhor Deus, que nós não merecíamos, Senhor. Mas o Senhor tem nos entregue, Senhor Deus, todas as semanas, todos os dias. O Senhor tem nos dado, meu Pai, fôlego de vida. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, tudo aquilo, meu Pai, que nós não poderíamos conquistar com a gente mesmo, Senhor Deus, com as nossas forças. Mas o Senhor, meu Pai, é fiel para nos entregar tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Deus. Por isso, Senhor, entra na vida de cada um, entra na casa de cada um que está ouvindo essa live agora, meu Pai. Mostre que o Senhor é o centro, mostre que o Senhor é o alvo, mostre que o Senhor é o alfa e o ômega, Senhor Deus. O Senhor é o infinito, o Senhor, Pai, não existe fim. Pai, em nome do Senhor Jesus, oh Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor toque no coração de cada um e que eles possam enxergar, meu Pai, a sua própria vida, o seu trabalho, a sua família, os seus deveres e as suas obrigações, como sendo, Senhor Deus, secundários. Pai, as coisas que serão primárias na vida de cada um que está ouvindo agora, será a sua presença, será o seu poder, o seu nome, Pai. E o restante tudo serão coisas, Senhor Deus, secundárias, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor transborde bênçãos e bênçãos na vida deste povo, Senhor Deus, que está passando por qualquer que seja a dificuldade nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? E eu quero fazer uma oração especial Quero pedir uma oração que vocês possam orar para minha irmã Thaís, que está com um problema de Covid, ela já está na etapa final. Graças a Deus o Senhor tem protegido ela. A Ianca, que é uma amiga nossa, e a Maria, mãe dela, também acabou adquirindo o Covid. Nós vamos orar pelas três, porque nós cremos que o Covid está debaixo dos nossos pés. Não se assuste você se também você conhecer alguém que estiver com essa doença. É uma doença? É, mas o Senhor é a nossa cura. Amém? Vamos orar? Então, pela vida da Ianca, da Maria e da Thaís. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ianca, a Maria e a minha irmã Thaís, Senhor Deus, nas suas mãos. Nós sabemos que o Senhor é fiel para cuidar de cada uma delas, Senhor Deus. Nenhum mal sucederá sobre a vida delas, Senhor Deus, porque elas temem ao Senhor. O Senhor conhece os corações delas, Senhor Deus, e o Senhor estará visitando cada uma delas nesta noite, para a honra e glória do seu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser uma bênção durante toda essa semana e por um lugar onde você estiver. Tá? E eu vou pedir para que vocês, se puderem me ajudar, se inscrevam lá no meu canal, Missionário Ricardo, ativem lá eu pensei que eu nunca ia falar isso, né? Que só o meu filho fala isso. Ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Eu acho até engraçado isso, mas é uma coisa hoje necessária, né? Então, se vocês puderem fazer isso, vocês vão me ajudar bastante. Compartilhe com seus amigos, tá? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e dê um final de semana abençoado. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre toda a sua família. Amém? Fique com Deus e um beijo no seu coração. Até a próxima live, irmãos. Fiquem em paz.